Boa noite, meus irmãos. Cumprimento todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a vocês que é sempre uma alegria ver todo o povo de Deus reunido para poder prestar culto ao seu Senhor. É sempre uma alegria, e também não só por estarmos reunidos, mas porque é o povo de Deus, ao qual Ele olhou com piedade e misericórdia e trouxe para ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento não é simplesmente dizer, eu sou de Cristo, mas é viver com Cristo. Esse relacionamento não é somente dizer, eu pertenço a Cristo, mas é expressar a confiança no Senhor. E esse é o tema do sermão desta noite. Uma confiança inabalável. Por que eu digo uma confiança inabalável? Porque haja o que houver, passemos o que viemos passar, nós estejamos sempre firmes no Senhor, alicerçados no Senhor. Nós iremos ler nesta noite o texto de Salmos, de número 125, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 125, do versículo 1 até o versículo 5. Este texto trata de confiança em Deus, destacando a fidelidade, primeiramente a fidelidade de Deus para com o homem, porque ele traz a imagem principal dos montes. Esses montes está tratando da firmeza daqueles que habitam em Deus, daqueles que vivem com Deus. Como o Salmo 121, também o Salmo 125 trata da estabilidade e da segurança que o cristão tem quando está alicerçado em Deus, o povo de Deus, como é descrito, são descritas também por meio dos montes, tanto o monte principal, que nós iremos ver, como o monte ao seu redor. Este salmo também nos ajuda a lembrar quem está no centro de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. Ou seja, quem é o centro das nossas vidas? Eu já inicio com esta breve pergunta, para que você já comece a refletir sobre o Salmo 125. Quem é o centro da sua vida? E este salmo também nos ensina que nós devemos confiar em Deus em todos os momentos das nossas vidas, seja na dificuldade, seja na provação, seja na luta, seja na angústia, em todos os momentos nós devemos confiar somente em Deus. Só que para confiar em Deus, tem algumas implicações, e a principal dela é acreditar que Ele é digno da sua confiança. Acreditar que Ele é digno da sua confiança. Por isso que o tema do sermão dessa noite é uma confiança inabalável. Então, vamos ler o Salmo 125, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 125, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz em Israel. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus digno de honra, glória, louvor e de toda adoração. O Deus a qual age em nossas vidas de forma poderosa e miraculosa. O Deus que é soberano e controlador de todas as coisas que criou. Neste momento, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. E pedimos a Ti que o Senhor venha nos iluminar as nossas mentes, preparar os nossos ouvidos e o nosso coração, para que venhamos ouvir a exposição da Tua palavra, para que assim, ó Deus, venhamos entender o que o Senhor requer de nós, absorvermos os ensinos que se encontram nela, para que assim possamos aplicá-la todos os dias de vida que o Senhor nos conceder. Não para que nós venhamos nos engrandecer, mas para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que através das nossas vidas e atitudes de nossas vidas, nós venhamos expressar a glória do Senhor. É o que nós pedimos neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que todos vocês já tiveram um melhor amigo. Acredito que todos têm um melhor amigo.
aquele amigo que você confia para poder desabafar, aquele amigo para você que você confia para poder contar as suas angústias, para poder contar as suas alegrias, aqueles amigos, amigo que você confia tanto, que você diz, fulano eu confio até debaixo d'água, ou eu confio tanto nele que eu coloco minha mão no fogo por ele. Mas basta um segredo que você contou para ele, e ele contar para outro melhor amigo, porque se você acredita que você tem um melhor amigo, saiba que aquele seu melhor amigo tem um outro melhor amigo que ele considera mais do que você, e ele acaba falando para esse melhor amigo. E esse outro melhor amigo acaba falando para outro melhor amigo. Quando você pensa que não, o seu segredo está todo exposto para todo mundo conhecer. Aí você vai falar, minha confiança nele acabou. A minha confiança nele não existe mais. Não tem como confiar numa pessoa que fala os meus segredos, que fala da minha vida para os outros. Sabe por quê? Porque esse que você considera seu melhor amigo, ele é um ser humano, falho, igual você, e em algum momento ele vai falhar com você. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos um Deus que é firme, que cuida do seu povo, que além de cuidar, ele dá sustento, ele faz tudo o que nós não necessitamos. E mesmo assim, nós ainda hesitamos, resistimos em nos render a ele e servi-lo da forma que ele realmente merece ser servido. Resistimos em negar muitas coisas das nossas vidas para poder seguir a ele. Quer ver um momento que nós negamos? Podemos estar num momento, o melhor momento da nossa vida. Vida financeira está boa, o seu carro é o melhor carro do momento que você pode ter, sua esposa está bem de saúde, seus filhos estão bem de saúde, você está bem de saúde, seu relacionamento no seu trabalho é o melhor relacionamento que você poderia ter, as pessoas do seu trabalho te admiram porque você é um rapaz íntegro pela tua boa conduta. Mas basta o seu filho cair enfermo, basta a sua filha ou sua esposa cair enfermo, ou basta você ficar desempregado, essa confiança que você tinha no Senhor se acaba, onde muitos acabam até abandonando o caminho do Senhor. Eu não digo somente sair da igreja, mas eu digo abandonar o caminho do Senhor. Então, quando eu falo de uma confiança inabalável, que é o tema do nosso sermão, não estou relacionando a momentos de tristeza, de frustração ou de desânimo. Sabe por quê? Porque momentos de frustração e de tristeza e desânimo é normal na vida do ser humano. Todo ser humano vai se frustrar. Todo ser humano vai se entristecer. Quando eu falo de uma confiança inabalável, estou me referindo em não abandonar a Deus. Em outras palavras, não sair do caminho do Senhor e não abandonar a fé. Que é o que um grande número de pessoas fazem em momentos de lutas, momentos de intenso sofrimento, porque é o que muitas denominações pregam nos dias de hoje. Muitos pastores vêm e falam só as palavras motivacionais para te incentivar a continuar na caminhada cristã, mas não te prepara para o momento do sofrimento, não te prepara para o momento da tristeza, não te prepara para o momento da angústia. Mas, se você está realmente alicerçado no Senhor, você não precisa nem estar preparado, porque o próprio Deus irá te sustentar nesses momentos de angústia, nesses momentos de sofrimento. Por isso, é nesses momentos que nós devemos expressar a confiança que nós temos em Deus. E por quê? Porque uma confiança inabalável consiste em confiar em alguém. Mas como eu disse, o seu melhor amigo tem um outro melhor amigo. Então a sua confiança deve consistir em confiar em Deus, o Todo-Poderoso. E sabe por que uma confiança inabalável consiste somente em confiar em Deus? Porque confiar em Deus te traz estabilidade. Confiar em Deus te traz estabilidade. Confiar no Senhor é descansar e ter a certeza de que em todos os momentos Deus te sustentará. Grave essa frase. Confiar no Senhor é descansar e ter a certeza de que em todos os momentos Deus te sustentará. Digo isso porque o versículo 1 deste salmo diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme
para sempre. Este versículo está tratando de um grupo de pessoas que se encontra em um estado contínuo de confiança ou de segurança. Em nenhum momento, quando eles vão se sentir, vão ter aqueles altos e baixos de sair da igreja, volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja. Não. Esse grupo de pessoas, eles permanecem de forma contínua, confiante no Senhor, acreditando na segurança que Ele dá para eles. Então, eles não saem e não ficam entrando e saindo da igreja. Se nós olharmos para o texto, nós iremos ver que ele está usando a expressão, os que confiam no Senhor. E este alguém é o nosso Deus. Logo, esse grupo de pessoas, que é o povo de Deus, o povo de Israel, confia continuamente, ele é incessantemente confiante no Senhor, pois o versículo continua dizendo, são como o monte Sião. E só para que os irmãos possam entender, ao falar do monte Sião, o salmista está fazendo um paralelo com a base da fé deles, com a base da confiança deles. Por quê? Porque ele está tratando de um alicerce para essa confiança. E quando ele fala do monte de Sião, ele está tratando que o alicerce de Jerusalém é esse monte Sião. Pois Jerusalém ela foi construída no monte Sião, tendo ela como sua base. E esse monte se encontrava em meio a uma cadeia de montanhas, como uma cordilheira, com várias montanhas ao seu redor, mas localizado entre Cedron e os vales de Tipianos. Foi neste momento, neste mesmo lugar, que foi construído o Templo de Salomão. Não o templo que nós vemos hoje, mas o verdadeiro templo que Deus permitiu que construísse. E também a cidade antiga de Davi, conhecida também como a Fortaleza de Sião, como nós podemos ver lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. O salmista diz que este monte não se abala. Quando ele usa a expressão não se abala, ele traz a ideia de que este monte é inabalável. Óbvio, Célio, que ele é inabalável. Mas quando ele fala que ele não se abala, não é a mesma coisa de você ver durante um terremoto, um prédio balançando para um lado e para o outro. Não. Este monte, pode vir a tempestade que vier, o terremoto que vier, ele vai estar sempre firme. Ou seja, pode vir a tempestade que vier, o terremoto que vier na sua vida, a sua vida vai estar sempre firme no Senhor. Você, como uma construção, pode até balançar, mas não irá desabar, porque a sua base é Cristo. A tua base é Deus quem te firma, é Ele quem te fortalece. O salmista traz ao povo que está ouvindo essa mensagem, uma certeza da sua estabilidade. Só para os irmãos entenderem, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro, e quando nós fazemos uma curva, se o nosso carro estiver com um dos pneus murcho, você perde a estabilidade do carro e você acaba cometendo um acidente. Agora, se o seu carro está com a suspensão em dia e com os pneus calibrados, você vai conseguir fazer a curva dentro da velocidade permitida e você não vai perder o controle desse carro. O que ele está tratando é sobre um local que é firme, que é estável, que não treme, que não racha, e muito menos vem ao chão, se caso ele venha ser atacado por um terremoto ou por uma tempestade, e assim se tornar pedaços de ruína. Não. O que ele está falando é que este lugar ele é tão firme, que a terra pode se abalar, que ele não vai se mover. Você se encontra na terra. Você vai ser atacado por inúmeros momentos de angústia, inúmeros momentos de choro, inúmeros momentos de sofrimento, inúmeros momentos em que você simplesmente vai olhar e vai falar: Senhor, como que eu vivo tudo isso? Mas se você realmente tem Deus como o seu alicerce, você não sai da presença dele. Você pode desanimar, você pode se entristecer, você pode derramar lágrimas, porque você é um ser humano. Mas nunca quebrar a sua comunhão com o seu Senhor, porque a sua confiança nele deve ser inabalável. Portanto,
Este primeiro versículo nos ensina que o povo de Deus deposita a sua confiança no Senhor e vive em um estado contínuo de segurança comparado ao Monte Sião, que é firme. Então a sua confiança está no Senhor, porque Ele é firme. Em nenhum momento você vai sair desta presença. Ele mostra que quem vive confiante em Deus tem uma vida de estabilidade. Em outras palavras, assim como Jerusalém tem como alicerce o Monte de Sião, que não treme e nem se desfaz, a confiança do crente deve ser totalmente e exclusivamente no Senhor. E assim ter uma estabilidade espiritual. Porque quando nós contestamos a Deus, ou quando nós duvidamos da ação de Deus na nossa vida, é porque nós não temos uma verdadeira vida espiritual com o Senhor. Mas tenha certeza, mesmo que você, como cristão, venha ter a sua vida balançada, apegue-se ao Senhor em todo o tempo. Olhe para o Senhor e veja Ele como a sua base. Olhe para o Senhor e veja Ele como o seu alicerce. Permaneça firme. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar diante do Senhor, expressando tudo o que está dentro do seu coração, todo o sentimento que você está tendo, grite, desabafe, mas nunca pense em sair da presença dEle. Porque se nós pensarmos em sair da presença dEle, será que, em vez da confiança ser dEle conosco, será que a nossa confiança realmente é verdadeira para com Ele? Veja, Deus Ele confiou no homem. Sério, isso pode ser uma blasfêmia ou uma heresia. Não, Ele confiou no homem, porque Ele chama o homem, traz para perto dEle e ainda o designa para pregar a sua palavra. Ele confia ao homem, ao ser humano, pregar a sua palavra. E você só para de pregar a palavra dele se em algum momento você falhar com ele e ele mesmo te tira desse posto. Agora nós, quando enfrentamos lutas e momentos de angústia, muitas vezes o que nós fazemos é pular fora do barco. Por isso, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam confiantes em Deus. Seja qual for a sua situação ou o momento que você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã, permaneça confiante em Deus, descanse nele, tendo a certeza de que Ele é presente na sua vida, porque assim como o povo de Israel é alicerçado no Monte Sião, usa como Monte Sião como uma base, como um alicerce da vida do povo de Israel, está mostrando que Deus Ele é presente na vida do seu povo. Então tenha certeza de que Deus é a sua base, porque Ele é presente na sua vida. Ele é o centro da sua vida. Deus é presente na sua vida, assim como Ele era na vida de Israel. Ele é presente em sua vida por causa de Jesus Cristo, que é a pedra angular, rejeitada por muitos construtores, como nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Jesus Cristo é a pedra que traz a estabilidade da sua vida, seja física, seja espiritual. Como nós podemos ver lá na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Deus é presente na sua vida por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base da sua vida. Por isso, confie nele. Não pule do barco. Os discípulos de Jesus pegaram uma tempestade com Cristo no barco. Eles não pularam, eles se desesperaram, disseram que ia morrer, acordaram Jesus e Jesus acalmou toda aquela situação. Da mesma forma, Deus vai acalmar toda a situação que você esteja vivendo, toda a angústia que você esteja vivendo, todo o sofrimento que você esteja vivendo. Exercite a sua fé confiando em Jesus Cristo. O que eu quero dizer a vocês é que, independente de qual seja o seu sofrimento, exercite a sua fé confiando que Cristo está a observar e a conduzir este momento. A força que você precisa não depende de você.
Não vai adiantar você ficar pensando o que eu devo fazer, o que eu vou fazer, ou orar a Deus pedindo estratégias. Ore em primeiro lugar a Deus para que Ele te conduza. Ore em primeiro lugar a Deus para que Ele te fortaleça o seu coração, para que você possa passar por este momento de angústia. Sabe por que nós devemos exercitar a nossa fé em Jesus Cristo? Porque Ele é o fundamento verdadeiro da sua vida, da nossa vida. Por isso, continue edificando a sua casa em Cristo, e assim quando vier a tempestade, com seus ventos impetuosos, seus ventos fortes, e com a quantidade de toda perturbação e toda água que possa existir, ela não irá derrubar você. Você não irá sair dos caminhos do Senhor, pois Jesus é o alicerce da sua vida. Meus irmãos, eu vou sempre estar repetindo esta frase para que fique bem gravado na mente de vocês. Vocês podem até chorar, vocês podem ficar tristes, vocês podem desanimar, mas tenha certeza de uma coisa: durante esses momentos, confie em Jesus Cristo, pois Ele é o fundamento verdadeiro da sua vida, como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 25. Confie no Senhor. Se o seu coração hoje está angustiado, se você tem vontade de chorar e tem vergonha, não tenha vergonha de chorar. Tem medo de ser visto chorando, e o que as pessoas vão pensar de mim? Não precisa ter este medo, mas tenha medo de abandonar a Deus e não ser mais fortalecido por Ele. Tenha medo de não estar na presença do Senhor e não saber como lidar com esses momentos de angústia. Descanse o seu coração na pedra angular, que é o fundamento da sua vida. Até mesmo porque Jesus Cristo é revelado, Ele revela a graça de Deus. Como nós vemos lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Aí quando fala que Cristo, Ele manifestou a graça de Deus, trazendo a salvação, Ele está se referindo aos versículos anteriores, mostrando que todo aquele povo, com todo aquele tipo de classe, seja velho, seja novo, seja mulher, seja homem, deve e pode viver a vida cristã, porque a graça de Deus é a base da vida deles, ou seja, Cristo é a base da vida deles. Então, Cristo é a vida da base de vocês. Vocês podem viver o Evangelho, vocês podem viver com Cristo, podem caminhar com Cristo, vocês podem chorar, podem se entristecer. Não é vergonhoso. O que é vergonhoso é dizer uma coisa e viver outra. O que é vergonhoso é nós falarmos que pertencemos a Deus, mas não caminhamos com Ele, não confiamos nele. Então confie no Senhor, descanse no Senhor. E o salmista prossegue o texto ensinando que uma confiança inabalável consiste em confiar em Deus, pois nos traz segurança. O versículo 2 e 3 diz que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor estará ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. No versículo 2, o salmista compara a proteção de Deus às montanhas ao redor de Jerusalém. Lembre-se que eu falei que, no início, fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E Sião é um monte. E Sião está localizado no meio de uma cordilheira de montanhas, ou seja, no meio de uma cadeia, várias montanhas ao seu redor, dando a entender que Deus cerca o seu povo. Sabe por quê? Para proteger dos perigos. Nas cidades antigas do Antigo Testamento, as cidades eram construídas em montes, para ficar mais fácil de ver, visualizar o ataque dos inimigos, e cercadas de montanhas para dificultar o acesso desses inimigos. A diferença dessa analogia, dessa metáfora, é que aqui está dizendo que quando essas montanhas estão ao redor de Sião, é porque Deus está a te cercar, Deus está te abraçando. Traz essa ideia que traz o texto, que Deus está te abraçando para te proteger dos perigos. E veja que o salmista faz um paralelo usando duas expressões, como em volta de Jerusalém estão os montes, e o Senhor está ao redor desse povo, expressando também a presença protetora de Deus, como nós podemos ver no Salmo 121, versículo 8, quando o salmista diz:
O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. E também no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz: E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Traz a ideia da proteção divina. Eliseu estava cercado de cavalos de fogo e carros de fogo. Lembre-se que, como eu disse, Sião se encontrava no meio de uma cordilheira, simbolizando estabilidade daqueles que confiam no Senhor. Essas duas expressões simbolizam a segurança que é dada por Deus contra os ataques e as ameaças daqueles que não pertencem ao Senhor, ou seja, dos ímpios. Meus irmãos, tenho a certeza e a segurança de que, assim como o Monte Sião estava cercado dessas montanhas, protegidos dos ataques das nações ao redor, a vida de vocês está sendo abraçada pelo Senhor. Deus está ao redor de vocês, cercando cada um de vocês, para proteger tanto das coisas, dos ataques físicos do mundo, como também dos ataques espirituais. Mas em algum momento, nós temos que passar pelo sofrimento desses ataques. Aí podemos pensar, será que Deus baixa a guarda? Não. É porque é necessário que passamos por alguns momentos, para que nós sejamos aperfeiçoados para a glória de Deus. E quando nós estivermos passando por este momento, chore, grite, mas não abandone ao seu Senhor. E essa segurança é dada ao povo de Deus, somente ao povo de Deus. Muitos dizem que Deus está com os seus olhos sobre toda a terra e todos os povos. Sim, Ele está. Porque Ele está observando as obras de cada um desse povo, para julgá-los de acordo com elas. A diferença é que nós, como cristãos, ao ser observados pelo Senhor, Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos justificando também. E a proteção que nós estamos falando, essa proteção divina, não está em todos os povos. Está somente sobre o povo de Deus. Aí você pode falar, como assim, Célio? Sim. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, de caminhar com Ele, de ter essa confiança inabalável. Tem muitas pessoas que ainda estão desgarradas e distantes do Senhor. Mas no meio dessas pessoas estão os escolhidos do Senhor, a qual Deus ainda protege, mesmo estando distante dEle, porque é um escolhido dEle, e em breve Ele traz para perto dEle. E esses que já estão perto dEle, que já convivem com Ele, devem exercer essa confiança, tendo a certeza de que essa proteção que é designada para eles, é o próprio Deus que designa eles. E sabe por quê? Porque quando nós falamos da proteção divina designada ao povo de Deus, nós estamos tratando da aliança de Deus, aliança perpétua, aliança eterna, ou seja, a aliança que é para toda a eternidade. E a sua aliança com Deus, ela é mantida por causa de Jesus Cristo. Ela é mantida por meio de Jesus Cristo. Como nós podemos ver em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que diz: E a Jesus, o mediador de nossa aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado para que Deus tivesse aliança com cada um de vocês e comigo. A nossa confiança em Deus parte de Cristo, porque Ele é o que simboliza a nossa aliança. E essa aliança não é somente aqui na terra, enquanto nós permanecemos aqui na terra. Não, essa aliança ela é duradoura. Esta aliança também tem um objetivo, que é assegurar a nossa salvação, porque Deus protege todos os seus escolhidos contra os ataques de Satanás. Para que quando Satanás venha atacar a cada um dos seus escolhidos, Deus protegendo, por meio da sua aliança, eles podem até falhar, em algum momento eles podem cometer pecados, mas por causa dessa aliança do sangue de Cristo, Deus não retira os seus escolhidos dos caminhos dele.
Deus não aparta os seus escolhidos da salvação que Ele tem para eles. Por isso, Deus protege os seus escolhidos, Ele protege os que confiam nele, Ele protege os que confiam em Jesus Cristo, Ele protege os que se mantêm firmes, pois assim como os montes estão em volta de Jerusalém, Deus está em volta de vocês. E Ele está em volta de vocês, para que vocês possam identificar a presença dEle. E como que nós podemos identificar essa presença? Quando nós conseguimos parar o nosso dia e orar a Ele, apresentando as nossas angústias e tendo resposta das nossas orações. Seja qual for a angústia que você está passando hoje, apresente diante do Senhor. Ore a Ele. E saiba que Ele vai cuidar de você. Tenha certeza que a salvação dEle está sobre você. Tenha certeza de que Ele irá te conduzir no meio desse momento. Para que você possa olhar e enxergar a glória dEle na sua vida. Por isso, não tema o mal, pois ele virá sobre todos. Tocará em nós, causará dor, sofrimento, angústia, e em outras coisas ele irá causar. Mas tenha certeza de uma coisa, isso é passageiro. Tudo isso em um momento irá acabar. Sabe por quê? Porque o mal não permanecerá para sempre. Veja, o versículo 3 diz que o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O que o salmista está dizendo é que Deus impede o poder opressor dos maus de se estabelecer de forma permanente sobre o povo de Deus. E assim evitando que a injustiça os force também a ter uma vida de pecado, comprometendo a sua integridade. Digo isso porque o cetro se refere ao governo que os conquistadores exercem sobre as terras que ocuparam. Ao falar sobre o cetro, está referindo-se a esse governo opressor, para que nós possamos entender que aqui na terra nós seremos oprimidos a todo o tempo. Viveremos angústias a todo o tempo. Mas nós precisamos entender que em algum momento esse sofrimento vai acabar. Quando ele usa a expressão do cetro, ele está tratando do povo quando foi levado ao exílio, cativo ao exílio, que viveram momentos de angústia e de sofrimento. Mas depois de 70 anos, esse sofrimento cessou e eles retornaram para Israel. Então, quando o salmista diz o cetro dos inimigos não permanecerá na terra dos justos, ele está falando que Deus colocará um limite ao governo deles, um fim, não permitindo que eles continuem com esse governo, para que o povo dele não seja corrompido e passe a pecar. Por exemplo, um gerente corrupto que tem um certo domínio sobre a sua equipe que trabalha com ele, e ele tenta dominar essa equipe de uma forma com que ele possa ter benefícios próprios, obtenha lucros ilícitos. E as pessoas da sua equipe começam a ver que ele está sendo opressor e causando sofrimento em toda a equipe, atrapalhando o trabalho da equipe. E em algum momento ele vai ser tirado, ou seja, ele vai ser demitido. E aquela equipe não será interrompida, não será mais corrompida pela forma como esse gerente está conduzindo ela, gerenciando ela. A demissão dele tem um objetivo: preservar a integridade do grupo para que o grupo tenha uma boa eficiência no seu trabalho. Então, o que Deus irá fazer, quando falar do cetro dos inimigos, é tirar, retirar, eliminar do meio do povo, com um só objetivo: preservar o seu povo, para que eles não comecem a pecar. Porque se esse gerente continua, as pessoas irão ver que ele está tendo lucros, enquanto que eles estão fazendo o que é certo, só estão tomando prejuízo. Aí o que eles fazem? Por inveja, falam: bom, já que o meu chefe faz isso, eu também vou fazer.
e começam a pecar constantemente. Então, para que eles não pequem, Deus irá tirar esse povo ímpio do meio dele. Por isso, não temos dias maus. As angústias existem entre nós. Entre nós existem os malfeitores que irão proporcionar sofrimentos para nós, tristeza, dor, angústia. Mas para que eles não permaneçam em nosso meio, governando sobre os justos, o mal também não permanecerá. Em algum momento o mal vai acabar. Tenha certeza, em algum momento o seu sofrimento, a sua angústia irá acabar. Em algum momento o seu momento de angústia terá fim. Portanto, queridos irmãos, não temam os dias maus de sofrimento, não temam os momentos de tristeza, de dor e de angústia, pois assim como o cetro dos inimigos não permaneceu sobre os justos, o mal também não permanecerá sobre vocês. Tenham certeza, em algum momento o sofrimento irá acabar, e o seu momento de angústia terá fim. Sabe por quê que seu momento terá fim? Porque Jesus Cristo irá retornar. Jesus Cristo é a razão da nossa perseverança. Jesus Cristo é a razão da sua vida, porque Ele garante a nossa caminhada com Ele até o momento que nós estaremos com Deus, até o momento que nós estaremos em Cristo. Por isso, permaneça firme, permaneça confiante no Senhor, o qual está e sempre estará te fortalecendo. Permaneça confiante e firme no Senhor, porque em todo momento Ele irá te fortalecer. Confie nele. O Evangelho de João, capítulo 14, fala: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não deixe que o mal domine o seu coração e te tire da presença do Senhor. Permaneça firme, mesmo em meio à angústia e ao sofrimento. Esse povo do Salmo 125 é um cântico que eles estão tratando de um cântico de peregrinação. Eles estão caminhando pela terra. E ao caminhar pela terra, eles enfrentam todos os momentos de dificuldades que venham surgir. Lutas, tristeza, choro, fome, frio. É o que eles enfrentaram no deserto. Eles enfrentaram a humilhação e o sofrimento quando estiveram em exílio na Babilônia. Eles enfrentaram dor, angústia e sofrimento em todas as vezes que as outras nações invadiram Jerusalém, invadiram Israel, invadiram Judá, levando alguns presos e matando outros. Mas esse povo permaneceu confiante no Senhor, firmes no Senhor. Por isso, meus irmãos, independente de qual seja o momento que você está vivendo, permaneça confiante no Senhor. Eu estou falando aqui mais ou menos, já tem quase uns 25 minutos caminhando para 30. Se você não conseguiu guardar tudo o que eu falei, guarde pelo menos a primeira parte do versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, porque eles permanecem firmes no Senhor. Certos domingos atrás eu preguei em Jeremias 17, de 1 a 9, onde fala sobre a confiança do homem em si mesmo. E a confiança do homem em si mesmo leva ele à ruína. Mas a confiança no Senhor te leva à edificação, ao fortalecimento. Por isso, confie somente no Senhor. Não confie no seu melhor amigo, não confie no seu braço, porque em algum momento, esses dois vão fazer você cair. Em algum momento, esses dois vão frustrar a sua fé. E o salmista prossegue o texto, e agora ele ensina que uma confiança inabalável consiste em conhecer a Deus. Deus, ele se revela a nós de todas as formas, pela sua palavra, anunciando o seu evangelho, falando de salvação, falando de cuidado, falando de tantas coisas que a única coisa que nós podemos ver é a ação de Deus sobre nossas vidas e sobre a vida do povo dele. Mas o amigo, seu melhor amigo, que você diz que confia tanto, que coloca a sua mão no fogo por ele, você não conhece ele de forma completa. Você não está ao lado dele 24 horas por dia, para poder conhecê-lo e afirmar que nele você pode depositar a sua confiança. Mas em Deus você pode afirmar.
Porque você conhece a Deus. Deus se revelou a você quem Ele é por meio da sua palavra. Ele se revelou a você, mostrando o seu poder e todo o cuidado dele. Então, quando o salmista continua o texto, ele fala que a confiança inabalável consiste em conhecer a Deus, porque o que ele está fazendo é uma oração neste momento. Veja que o versículo 4 e 5 ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, ou seja, para a destruição. O salmista, ele está fazendo uma oração demonstrando que ele conhece o caráter de Deus, ele conhece a Deus, ou seja, ele conhece a Deus porque ele se relaciona com Deus. E o se relacionar com Deus é o que eu já tenho falado em alguns sermões aqui. Se relacionar com Deus envolve vida de oração e vida de leitura da palavra. Nós só conhecemos a Deus quando nós nos relacionamos com Ele. Como eu te falei logo no início do culto, do sermão, nós não devemos dizer que conhecemos a Deus somente da boca para fora. Porque conhecer a Deus é caminhar com Ele. É saber o que Ele fez pelo povo dele no passado e o que Ele está fazendo na vida do povo dele nos dias de hoje. O salmista, no versículo 4, ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Nesse versículo, o salmista está pedindo para que Deus derrame da sua bondade sobre aqueles que são justos, sobre aqueles que são bons. Ele está pedindo para que Deus derrame da sua bondade sobre aqueles que são sinceros, verdadeiros e íntegros de coração. Eu não conheço vocês de forma íntima. Não conheço. Mas eu sei das lutas de cada um que chega até mim e fala das suas lutas para que nós estejamos orando junto. E ao conhecer vocês por isso, por meio das lutas e do que vocês falam, o que eu vou entender? Vocês são bons. Por mais que vocês sejam pecadores, vocês são íntegros. Por mais que vocês são pecadores, vocês são justos, porque Deus justificou vocês. Então eu vou pedir para Deus que Ele derrame da bondade dEle, da misericórdia, das mais ricas bênçãos celestiais dEle sobre vocês, enquanto eu estiver orando por vocês. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está pedindo para que Deus derrame da sua bondade sobre eles. E essa bondade não é um mérito humano, não é pelas ações humanas, mas por causa da graça de Deus para os que fiéis que andam em retidão, ou seja, buscam andar direto na sua justiça, se atentando aos ensinos da palavra dEle, reconhecendo que ela é uma provisão constante sobre a vida deles. Lembram das montanhas que estavam ao redor de Sião? Que eu falei da provisão divina? Os que andam em retidão, eles reconhecem a provisão constante do Senhor, a constante provisão protetora, como nós vimos nos versículos anteriores. A retidão de coração reflete a aliança de Deus com o seu povo, onde Ele cuida dos seus, como um pastor cuida de forma fiel das suas ovelhas. Cristo é o seu pastor. Cristo é o que cuida de você. O que eu posso fazer é orar, pregar, ensinar, aconselhar, visitar. Mas os momentos íntimos de sofrimento de vocês, quem cuida é Cristo, porque Ele é o seu pastor. Portanto, confie na bondade de Deus que faz bem aos que são retos de coração. Essa bondade, ela é manifestada em Jesus Cristo, como eu disse, que é a razão da sua vida. Porque Ele é o bom pastor. Ele é que dá vida por vocês, as ovelhas dEle. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Confie nele e olhe somente para Ele. Se você está passando por um momento de intensa dor e de intensa angústia, não olhe para o que as pessoas vão falar, perguntando se você está em pecado. Não olhe para o que as pessoas vão falar e te perguntar se você está orando, se você está sendo firme no Senhor. Não. Olhe para Cristo. Olhe somente para Cristo, porque Ele é o foco da sua vida. Ele é o alvo da vida cristã, quando nós caminhamos buscando. Olhe somente para Cristo. Sabe por quê? Porque quando você olha para Cristo e caminha com Ele, você pode ter a certeza de que a bondade dEle
está e permanecerá sobre vocês. Seja qual for o momento de angústia e sofrimento que vocês estejam passando, lembre-se da bondade dele. Sabe por quê? Pois ela irá encorajar cada um de vocês nos tempos de sofrimento, nos tempos de angústia. Essa bondade nos encoraja a preservar e permanecer na retidão, sabendo que Cristo se faz presente em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa existência. Jesus Cristo é o centro da sua existência. E por isso Ele derrama da bondade eterna dEle sobre vocês. Permaneçam firmes. Como eu disse, vou repetir novamente. Você pode chorar. Você pode se entristecer. Você pode gritar de angústia. Mas nunca deixe de confiar no poder do Senhor. Nunca saia da presença dEle. Já no versículo 5, durante a oração do salmista, no versículo 5, o salmista diz: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Em outras palavras, aqueles que se desviarem da vontade do Senhor, o Senhor os levará para o juízo eterno, junto com as obras más que eles praticaram. Esse versículo não está tratando de um abandono da parte de Deus, mas trata da disciplina soberana de Deus para preservar a santidade do seu povo, para que o seu povo tenha paz. Inclusive, se você olhar para a última linha desse versículo, o Salmo termina com a expressão: paz esteja sobre Israel. Essa expressão trata de uma bênção integral para o remanescente fiel, ou seja, para aqueles que permaneceram no Senhor até o fim. E sabe o que essa bênção simboliza? O bem-estar de Deus, o bem-estar de Deus que está sobre a vida do seu povo. Não é somente uma parte, mas é completa. É um bem-estar completo, não um bem-estar momentâneo, como nas férias. Quando nós parcelamos aí num cartão de crédito a várias prestações a perder de vista, uma viagem para um resort. Ali você esquece os seus problemas. Ali você acorda a hora que você quer, vai ter a comida pronta. Vai ter o serviço de quarto. Você vai passear na praia de mão dadas com a sua esposa e de mão dadas com os seus filhinhos, rindo e brincando. Mas quando acaba o período de férias, você volta para o seu trabalho, volta para a vida normal e relembra toda a sua angústia e todos os trabalhos e dificuldades que você tem. A paz de Deus não é momentânea, ela é eterna. Essa paz acompanha vocês não somente agora, mas em toda a eternidade. Essa é a bênção do Senhor. A distinção entre os retos e os desviados nos lembra que Deus separa o seu povo daqueles que são maus, garantindo que a paz permaneça na aliança dele. Então, quando perguntarem para vocês se vocês são santos, pode falar que são. Afirme, pode afirmar que você é santo. Aí vão falar: então você não tem pecado? Não, eu sou pecador. Mas eu sou santo porque a palavra santo significa separado. Deus me alcançou por meio da pregação do Evangelho e me tirou do meio do mundo pecaminoso e mau para caminhar com Ele e fazer parte da eternidade com Ele. Isso significa, é o que significa a palavra santos. Em nossos dias, essa paz ela é realizada em Jesus Cristo, como nós podemos ver lá na carta de Efésios, capítulo 2, no versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos Ele fez um, e quebrando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, antes existia judeus e gentios. Cristo quebrou essa parede, essa barreira, e juntou os judeus e os gentios, fazendo um só povo. Então, o que nós devemos entender aqui é que existiam vários pecadores espalhados pelo mundo, e distante do Senhor existia uma barreira. Cristo quebrou essa barreira e buscou todos os seus escolhidos e trouxe para perto dele. Busca os seus escolhidos para trazer para perto dele. É por meio dele que os retos de coração experimentam a verdadeira paz, protegidos do desvio do caminho de Deus e do juízo eterno.
Ou seja, protege do dia que os malfeitores serão lançados no lago de enxofre que queima e arde eternamente. Vocês foram livrados desse lago de fogo. Porque Cristo quebrou essa barreira. Cristo trouxe vocês para perto dele. Cristo é a razão, é o centro, é o alicerce da vida de cada um de vocês. Caminhando para o final, concluindo, eu digo para vocês, não se desespere diante do sofrimento. Ele vai proporcionar dor, vai proporcionar momentos em que nossa consciência não vai identificar o que é certo, se aquilo ali realmente é certo que nós estamos vivendo, vai nos proporcionar dúvidas com relação à nossa caminhada, mas permaneça em Cristo, pois Jesus Cristo é a razão da sua vida, Ele é a razão da sua fortificação. Não se desespere, pois Jesus Cristo estará sempre os consolando em meio à dor. Não abandone o caminho de Deus, confie no Senhor como os montes de Sião, permanecendo firme em Deus para sempre, pois Ele é o Deus da paz. E eu quero que vocês levem esta mensagem com vocês, essa pequena frase. Vocês podem viver um momento de angústia, um momento de sofrimento, tendo paz, porque Cristo te proporciona esta paz. O seu coração, nesse momento, pode estar em prantos. Você pode estar, nesse momento, olhando e falando assim, eu não estou conseguindo me concentrar nessa pregação, nesse sermão, porque estou preocupado com tantas coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha família. Mas leve essa pequena mensagem, essa pequena frase. Cristo é a sua verdadeira paz. Independente do que você esteja vivendo, Cristo é a sua verdadeira paz. Portanto, não tema os dias de sofrimento, porque esses dias vão ser provações na vida de vocês. Pois Deus faz bem aos que são bons e retos de coração. E tenha certeza de uma coisa, é melhor sofrermos hoje, para nos alegrarmos na glória, do que nós sermos desviados e caminhar para um dia do juízo, onde nós não teremos paz. Então choremos e sofremos hoje, porque Jesus Cristo é a razão da nossa vida, porque Jesus Cristo nos guarda na retidão e na eterna paz. Vamos orar?